de uma maneira tremenda em nosso favor, tem nos dado graça, tem nos dado vitória em todas as coisas. E só o motivo de nós estarmos aqui nesta noite reunidos, neste lugar tão lindo, onde o Senhor tem algo para tratar conosco, tem algo para fazer e falar aos nossos corações, nós temos que nos alegrar, porque infelizmente muitos ainda não tiveram esse privilégio de encontrar esta porta aberta, encontrar este caminho tão glorioso, o caminho que nos leva para os céus. Antes de estar aqui trazendo uma breve meditação da palavra do Senhor, eu quero externar a minha gratidão ao pastor Nilton, nosso pastor presidente desse campo, ao pastor Ricardo, vice-presidente, pastor Samuel, o segundo vice-presidente, a toda a liderança, e ao pastor Ricardo também, que me confiou de estar nesta noite me colocando nessa escala de pregadores desta campanha. Irmãos, passaram por aqui nessas campanhas grandes homens de Deus, homens dotados de um grande conhecimento bíblico e que têm uma maneira tremenda, extraordinária de ministrar a palavra de Deus. E eu me coloco nesta noite numa posição de menor do que todos, porque sei que grande é a responsabilidade, mas Deus, Ele é longânimo, Deus é grande, e Deus usa também os pequenos. E eu quero nesta noite ser bem sucinto nas minhas palavras, mas eu quero estar na direção do Espírito Santo. E aquilo que Ele me autorizar e revelar ao meu coração, eu quero transmitir para a igreja. E você fica à vontade, meu querido, fica à vontade para exaltar o nome do Senhor, tá bom? Se você der um glória a Deus, você vai me motivar a continuar pregando. Se você der um glória a Deus, você vai estar enaltecendo o nome do Senhor. E a bênção de Deus com certeza virá sobre a tua vida, amém? Aleluia. Deus colocou uma mensagem no meu coração, e eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 7, versículo 31 ao 37. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 7, verso 31 e diante. Está escrito assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E você concorda dizendo amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações, irmãos. Ela é uma mensagem, uma leitura muito conhecida da igreja. Muitos com certeza já tiveram o privilégio de ler esta passagem. Portanto, eu creio que não terá novidade nenhuma para você aqui, muito grande.
mas algumas lições importantes eu tenho certeza que Deus, Ele vai passar para nós através desta passagem que fala desse homem que tinha duas deficiências nos seus sentidos. Era surdo e falava com dificuldades, ou era gago. Nós estamos inseridos dentro de uma campanha que aborda o tema restituição. E primeiro pensamento que vem em nosso coração, em nossa mente, quando se fala em restituição, dá-se a conotação de que restituição se baseia única e exclusivamente em coisas materiais. Mas não é somente isso que Deus, Ele quer restituir na minha vida e na sua vida. Deus tem prioridades maiores na nossa vida, irmãos, do que coisas materiais. E muitas vezes, alguns valores que existem dentro de nós se perderam com o passar do tempo. Algumas coisas importantes que existiam dentro de nós se perderam devido às lutas, devido às adversidades. E o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele sabe justamente onde Ele quer tratar conosco, onde Ele quer restituir. O que é prioridade para mim, de repente não é prioridade para Deus. De repente eu estou numa campanha querendo que o Senhor restitua algo na minha vida, e Deus tem o desejo de restituir outra coisa interna dentro de mim. Jesus, Ele passa pelos territórios de Tiro e Sidom, e ali Ele opera um grande milagre na vida de uma mulher sírio-fenícia, ou melhor dizendo, na sua filha, que estava perturbada, que estava endemoniada. E Jesus, depois daquela mulher insistir com Ele que socorresse a sua filha, Jesus então libera uma palavra para aquela mulher, dizendo: conforme a tua palavra, a tua filha está liberta. E aquela menina ficou liberta. Em seguida, Jesus agora se direciona, Ele se dirige a um território chamado Decápolis, os confins de Decápolis. E eu comecei a dar uma pesquisada a respeito desse lugar. E pude entender que Decápolis nada mais é do que um ajuntado de 10 cidades, onde o povo daquela região eram totalmente povos gentios, povo não crente, povo não escolhido. E a Bíblia nos relata, irmãos, que quando Jesus chega naquele lugar, no versículo 32, a Bíblia não menciona quem foram essas pessoas, nem dá os nomes de quem foram essas pessoas, mas diz assim: e lhe trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe quem pusesse sobre ele as mãos. Trouxeram diante de Jesus e fizeram a ele um pedido. Colocaram esse moço diante de Jesus e disseram para Jesus: coloque as mãos sobre ele. E eu aqui fazendo aqui as minhas considerações, irmãos. Quem está comigo na mensagem pode dizer amém? Estou fazendo aqui uma introdução rápida, nós vamos nos deliciar aqui um pouquinho nesta palavra. Eu imagino, irmãos, que quando esses homens trouxeram esse surdo e gago diante de Jesus e pediu simplesmente para que colocasse as mãos sobre aquele moço, aqueles homens entenderam que Jesus poderia simplesmente colocar as mãos sobre a cabeça daquele moço, porque uma grande multidão, uma aglomeração de pessoas estavam ali também precisando
pedir um milagre. Então eles imaginaram, se a gente colocar ele ali, ele pelo menos tocar nele, é rápido, já será o suficiente para ele obter a cura, o milagre. Mas irmãos, muitas vezes a gente pensa que o Senhor, Ele vai trabalhar de uma maneira e Ele tem um plano ainda um pouco maior para trabalhar na nossa vida. Porque Ele sabe da minha e da sua necessidade. E Ele sabe, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos e operamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele, glória na igreja. Você pode dar glória? Ele sabe o que nós precisamos além de um toque. Aleluia. Algo maior o Senhor queria fazer na vida daquele moço. Muitas vezes a gente pensa que a situação que nós estamos vivendo, a dificuldade que nós estamos vivendo, nós estamos falando aqui, irmãos, de dificuldade, estamos falando aqui de prova, estamos falando aqui de luta, de deficiência, de coisas que faz falta. Você pode imaginar no seu coração, você que tem o seu ouvido perfeito, que tem a sua audição perfeita, viver agora em um mundo de silêncio, onde você não escuta nem o ruído de nada. Você não escuta esse aleluia que saiu aí na nave da igreja, você não ouve nada. Esse moço estava vivendo em um mundo de silêncio, num mundo obscuro. E além disso, ele tinha dificuldade em se expressar os seus sentimentos. Nesta noite eu quero já profetizar, e se você puder tomar posse desta palavra, dessa profecia, já vai glorificando a Deus, porque nesta noite o Senhor quer romper o silêncio de muita gente, na minha e na sua vida. Se você acredita, pode levantar a sua mão. Ô irmãos, não tem coisa mais terrível nesta vida do que a gente perceber que estamos vivendo num momento de silêncio. Você já conversou com alguém que você conversa com aquela pessoa e aquela pessoa não fala nada? Ela fica quieta. E você fala com ela, ela fica em silêncio. Você fica incomodado dizendo: fulano, você está me ouvindo? Mas a pessoa está ouvindo. E muitas vezes nós estamos falando com Deus: Senhor, 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 eu preciso disso, preciso daquilo. E Deus continua em silêncio. Oh irmãos, o silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói. Mas no silêncio Ele também está trabalhando. Ele está trabalhando no meu caráter, está trabalhando no meu interior, está trabalhando de dentro para fora. Mas aquele moço estava prestes a receber algo da parte de Deus tremendo. E eu quero profetizar mais uma vez que você está prestes a receber algo da parte de Deus muito grande. O Senhor vai romper o teu silêncio. Porque Deus conhece a estrutura. Ele diz no Salmo 103, Ele lembra que nós somos pó. A prova, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Estava ali exposta aquela pessoa diante do mestre. E Jesus tem suas maneiras de trabalhar. Os homens criaram uma expectativa dizendo: ele vai tocar nele e já vai liberar. E ele vai sair falando, vai sair glorificando, mas o Senhor tinha uma estratégia diferente. Porque quando o Senhor olha para mim, irmãos, quando Ele olha para você, Ele vê lá no seu interior, Ele vê a sua alma, Ele vê o que está escondido, a angústia que está escondida lá dentro do teu coração. O homem não consegue ver, mas o Senhor vê. Ah, coisa boa é estar diante do Senhor. Coisa boa é se apresentar diante do mestre. Coisa boa é ter alguém que nos traz até a presença do mestre, que tem a preocupação de dizer: não, vamos lá, porque o Senhor tem uma palavra. O Espírito Santo nesta noite, Ele te conduziu até este santuário para ouvir esses simples homens aqui, esse homem aqui falando contigo, dizendo: vale a pena estar diante do Senhor, vale a pena, porque Ele tem uma resposta.
para cada indagação nossa. Versículo 33. Deixa eu correr. Jesus, está escrito assim: tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. A multidão estava ali, aquele moço inserido no meio da multidão. Jesus agora ele opera de uma maneira tremenda. Eu quero falar aqui de 3 ações do mestre aqui nesse momento, desse desenrolar dessa situação. 3 ações importantes que aqueles homens não esperavam que Jesus faria. A primeira ação foi: tirou de dentre a multidão. Semelhantemente ao cego de Betsaida, no capítulo 8, versículo 23, que Jesus pegou o cego e tomou pela mão e tirou para fora da aldeia. Aleluia. Vem aqui dela, dá uma voltinha comigo aqui dela. Olha, irmãos, eu posso imaginar que naquele momento em que o Senhor, aqui nesse texto que nós estamos inseridos, não fala se Jesus pegou ele pela mão ou se pegou pelo ombro e disse: vamos ali um pouquinho fora da multidão que eu preciso fazer algo na sua vida. Mas nesse momento, irmãos, algo tremendo começou a acontecer dentro do seu coração. Pensa ele abraçado com o mestre dando uma volta. Vamos ali que eu tenho um particular com você. Tem gente que já entendeu o mistério. Tem gente que já entendeu o mistério. Tem gente que já começou a entender e por isso está glorificando o nome do Senhor. Obrigado. Alguma coisa boa já começou a criar dentro daquele coração. E era isso que o Senhor queria fazer. Queria tratar lá dentro, é dentro do teu coração. Porque as pessoas imaginavam que quem era gago, cego, mudo e tinha essas deficiências, eram pessoas que estavam vivendo um castigo de Deus. Estavam pagando pelo pecado dos seus pais. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? O Senhor Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas para que nele seja glorificado o nome do Senhor. Aleluia. O agir de Deus é diferente, irmãos. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Deus tem seus modos de agir na nossa vida. Oh, aleluia. Quem sabe nessa noite o Senhor está dizendo: sai do meio da muvuca, da multidão. Está muito tumultuado o ambiente que você está. Certa vez o Senhor chamou Abraão, disse: Abraão, vem aqui para fora, Abraão. Eu tenho que mostrar para você uma coisa gloriosa que eu fiz. Conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Sabe, irmãos, Deus quer tirar a gente da zona de limitação. Muitas vezes nós colocamos limitações em nós mesmos, dizendo: eu estou aqui nesse lugar aprisionado, não tem saída. Mas o Senhor diz: sai para fora, eu vou te mostrar algo glorioso. Ele está dando direcionamento para alguém aqui nesta noite, inclusive para mim. Saia. Preciso de intimidade com você. No meio da muvuca não dá. Muitas vezes a gente tem que sair um pouco de cena, irmãos, e observar a situação de fora. O Senhor quer restituir sobre a minha vida coisas que nós perdemos no decorrer dos anos. O Senhor vai restituir na sua vida. Você toma posse dessa palavra, levanta a mão. Recebe aí em nome de Jesus. Aleluia. Segunda, o Senhor pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu. Aleluia. Lá fora, eles dois, um pouco retirado da multidão. Alguém estava vendo. E era justamente isso que Jesus queria. Que eles presenciassem o que ele estava fazendo na vida dele. Porque se fosse no meio da muvuca, no meio daquela aglomeração de pessoas, poucos veriam o pastor. O que eu quero dizer nesta noite para você, igreja, é que o Senhor quer fazer alguma coisa grande na sua vida, para que todos possam ver, para que muita gente possa ver o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Vai ser grande o milagre que o Senhor vai operar na sua vida. Muitos vão ver e muitos vão crer que o Senhor é contigo, que o Senhor é na tua vida.
Aqueles ossos do ouvido precisavam de receber vida. E aí, o Senhor fala, quando Ele se direciona uma palavra às 7 igrejas da Ásia, Ele diz, todas as vezes que Ele vai encerrar a carta escrevendo às igrejas, Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. 7 vezes foi mencionado esta palavra, quem tem ouvidos, ouça. Ei, irmãos, se é uma coisa linda que nós precisamos entender na nossa vida nos dias de hoje, é ter um ouvido afiado, é ter um ouvido curado, é ter um ouvido sadio, porque quando o ouvido está curado, a fé é restaurada e a glória de Deus invade a vida do crente. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:17, que diz assim, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha aí Deus trabalhando, olha aí Deus querendo mostrar a sua grandeza na sua vida através da audição. O Senhor está restaurando audições aqui nesta noite, está tirando você do silêncio. Você vai começar a ouvir Deus, você vai começar a ouvir Deus de uma maneira clara, vai começar a entender, é Ele que está falando, porque com cada um de nós Deus tem uma particularidade, irmãos. Deus te chama pelo teu nome, Ele te conhece, e tem uns que Ele diz, você é meu amigo, eu te chamo de meu amigo. Deus tem uma particularidade com cada um de nós. Que coisa linda. Aqueles ouvidos precisavam de ter vida. Terceira ação do Senhor, tocou-lhe na língua. Primeiro Ele coloca os dedos, cuspiu. E aí eu fui dar uma pesquisada a respeito de cuspe. Jesus, pelo menos 3 vezes ele usa esse método do cuspe, da saliva. E na saliva existia algo tremendo, além da unção dele como Deus, 100% Deus, 100% homem, na saliva também existia algumas proteínas, algumas coisas, algumas essências que seriam necessárias para que houvesse a cura. Então a saliva também tinha lá as suas funções. Jesus uma vez fez lodo no chão, misturou, passou no olho do cego. Aleluia. O outro cego lá de Betsaida, Jesus cospe no olho dele. Que coisa é essa? Mas Jesus sabe a maneira que trabalha. Aí Jesus cuspiu no ouvido. Agora Ele diz, o ouvido, já estou trabalhando. Agora eu vou trabalhar na língua. Vou trabalhar na boca. Vou trabalhar na boca. Porque a boca precisa profetizar. Ei, irmão, você aí foi chamado por Deus para ser profeta, para ser profetisa de Deus. E muitas vezes a timidez tem invadido o teu coração. Você não profetiza mais. Está com a língua presa. Deus nessa noite vai restituir a autoridade de profeta. Você vai profetizar e Deus vai bater o martelo, vai confirmar. Só que acredita, joga a mão para cima e dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Agora o mistério é na língua. Muitas línguas, muitos lábios estão presos, não clamam mais. E o Senhor diz para Jeremias 33:3, um texto clássico, né? Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, irmãos, vamos começar a clamar a partir de hoje. Vamos clamar, vamos determinar a vitória. Aleluia. Baseado na palavra de Deus, você tem autoridade para determinar a vitória. Levanta a cabeça e dá glória a Deus. Glorifica o Senhor, porque tem coisa nova chegando na sua vida. Tem uma mensagem de vitória sendo liberada ao teu coração. Aleluia. Através da sua própria boca. Ezequiel lá no vale de ossos secos. O Senhor pergunta, pode esses ossos reviver? Ezequiel olha para ele, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz para ele, retorna a responsabilidade, diz, então profetiza. Profetiza, Ezequiel. E ele profetizou conforme o Senhor mandou. Aleluia. E começou a haver um barulho, ruído de ossos
se ajuntando com ossos. Eu posso ver nesta noite aqui o Senhor restituindo. O silêncio está sendo rompido na igreja, sede, Assembleia de Deus, aqui em Jacareí. Só quem acredita na mensagem profética glorifica o nome do Senhor. Aí, irmãos, já estou terminando. Aguenta aí mais 5 minutos que eu termino. Sabe qual que é a necessidade de a gente estar com o ouvido bom? Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir. O ouvido está gravado, está tampado. E aí não dá aquela coragem para clamar. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Então primeiro a gente precisa ouvir. Deus ainda está curando, Deus ainda está libertando, Deus ainda está salvando, Deus ainda é aquele que resolve tudo, Deus ainda é aquele que ressuscita o morto, Deus ainda é aquele que dá a vida para aquele filho da viúva que já estava sendo enterrado. Deus ainda ressuscita sonhos, Deus ainda faz milagre. Precisamos ouvir. E aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 47, fala a história de um cego, o cego de Jericó. E o que me chamou a atenção, irmão, nessa passagem aqui, sabe o que foi? Que aquele cego começou a clamar quando ouviu que era Jesus que ia passando. Olha a importância do ouvido sarado. Olha a importância, ele era cego, mas não era surdo. Aleluia, o ouvido tem que estar bom. Ele ouviu a multidão clamando, Jesus está passando, a multidão. Ele disse, quem está passando? Ele começou a gritar, Jesus, Jesus. Ele só começou a clamar quando ele ouviu que era Jesus. Ei, meu irmão, o nosso ouvido precisa estar curado. Porque quando você ouve a voz de Deus, você se encoraja. Aquele moço estava passando por um processo de restituição. O Senhor queria tirar dele todo o silêncio, toda a mudez, toda a dificuldade de fala. Uma nova vida o Senhor queria introduzir na vida daquele homem. Ele quer fazer isso na vida da igreja, irmãos, nesses últimos dias. Onde você olha só vê desgraça, onde você olha só vê corrupção, onde você olha só vê maldade no coração das pessoas. Mas existe um Deus lá no céu que está no controle de todas as coisas. E Ele fala comigo nesta noite, Ele fala contigo nesta noite. Aleluia. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Você já sabe. Você já sabe, Jesus parou. O que queres que eu te faça? Oh, coisa linda. Vamos lá, irmãos. Versículo 34. Está escrito assim. Depois dessas 3 ações que Jesus fez, ainda continua o processo ainda do milagre. Versículo 34 diz, e levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E Ele diz para você nesta noite, esta palavra, Efatá, portas que estão fechadas, comecem a se abrir. Ouvidos agravados, comecem a se abrir. Abre-te. É uma ordem minha, não é minha, não, a ordem do Mestre, do Senhor. Ele está no controle. Você está diante do Senhor. Ele está liberando uma palavra. Ele está falando, Efatá, é para abrir. E quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Se Deus está mandando abrir, vai ter que abrir. Está abrindo aqui, 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 está abrindo aqui. Efatá, 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 vai abrir a porta. Quem acredita, levanta a mão. 1 minuto de adoração, uns minutinhos de adoração a Deus não faz mal para ninguém. Glorifica o nome de Jesus, exalta Ele, porque esta palavra é do Senhor.
Tem restituição aqui à esquerda. Tem restituição aqui desse lado. Tem restituição aqui desse lado. Tem restituição aqui desse lado. Tem restituição na vida dos obreiros. Tem muita coisa que foi perdida dentro de mim. Aleluia. Tem coisa perdida dentro de mim que precisa ser restituída. E o Senhor diz: eu restituo hoje. Eu restituo. Eu restituo. Eu restituo. Aleluia. Irmãos, mais três ações aqui interessantes nesse versículo. Para mim está encerrando. Levantou os olhos ao céu. Ora, Jesus aqui na terra, Deus, homem, Deus. Mas agora ele levanta os olhos ao céu. E o que eu posso entender com esse levantar os olhos aos céus? Coloca o dedo nos ouvidos do surdo, toca na sua língua e cospe no seu ouvido. Agora ele já está lá fora e libera essa palavra: Efatá, abre-te. E agora Jesus levanta os olhos aos céus antes de liberar a palavra. Eu disse: meu Deus. Sabe, irmãos, eu coloquei aqui uma anotação para que aquele moço pudesse entender que o seu milagre vinha lá de cima. Que o que o Senhor Jesus estava fazendo ali não era um homem comum que estava fazendo, mas estava fazendo em concordância com o Pai. Sabe o que eu aprendo aqui nesse trechinho aqui desse versículo, irmãos? Que o seu milagre não vem do irmão A, não vem do irmão B, não vem de jeitinho de cá, jeitinho de lá, não. O seu milagre vem lá de cima. Você tem que entender que Deus está bradando lá em cima, e é lá de cima que está vindo o seu milagre e o meu milagre. Porque até então ele ainda continuava surdo. Mas quando o Senhor olha para cima, com certeza aquele surdo também, obviamente, né, no impulso, ele também levantou os olhos para cima. E ele começou a entender: meu milagre está vindo de lá. O seu milagre está vindo de lá. Tem coisa grande lá em cima já sendo projetada para você, para mim, nesta noite. Quem acredita nisso, pode glorificar a Deus mais um instante, meu irmão. Segunda ação do mestre: suspirou antes de liberar a palavra. Ele olhou para o céu e suspirou. Olha, irmãos, esse suspiro pode ser entendido de uma maneira assim que eu coloquei aqui. Talvez Jesus, sabendo que aquele homem, com certeza o Senhor sabia que ele ia ser curado, porque a sua palavra tem poder, a sua palavra não volta atrás. O milagre estava na iminência de acontecer. Jesus levanta os olhos para cima e suspira. E ele pode ter pensado: o que será que ele vai fazer agora, depois dele ter recebido o milagre? O que será que ele vai fazer com essa boca? O que será que ele vai fazer com esses ouvidos após ele receber o milagre? Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Que ele suspira, porque ele tem anseio, ele tem desejo de que eu e você, após recebermos o milagre da restituição, nós possamos dar continuidade a proclamar o seu nome, dizendo que grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, e grandes coisas ele fez por nós, irmãos. Quantas pessoas recebem a bênção de Deus, não é, pastor? E vão embora, ingratas, viram as costas, e não se lembram nem de agradecer, aleluia, de onde foram tiradas, de como chegaram aqui. Mas nesta noite eu posso ver um povo agradecido a Deus, que tem motivo para glorificar o nome do Senhor, e sabe muito bem o que vai fazer com a bênção recebida do Senhor. Aleluia. No final, e a terceira ação, ele libera a palavra Efatá. E sabe o que aconteceu, irmãos? Chuta o que aconteceu.
versículo 35. E logo, eu posso dizer, e imediatamente se abriram os ouvidos. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Falava perfeitamente. A língua começou a desenrolar. Quem sabe ele começou a conversar agora com seus companheiros que o trouxeram, agradecendo, dizendo muito obrigado, valeu a pena. Puxa vida, como foi bom. Eu estava lá, totalmente desprezado, abandonado. Vocês me trouxeram, olha eu aqui. Oh, que coisa boa, muito obrigado. Começou a falar palavras de agradecimento. Aleluia, porque imediatamente o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque quem falou foi o Senhor. Irmãos, versículos 36 e 37, eu encerro aqui agora. A ordem do Senhor, qual que foi? Ninguém, não fala para ninguém. Olha, você agora está curado, viu? Não fala para ninguém, eu não quero fama para mim. Não quero fama para mim, o Senhor é anti esse negócio de fama. Tem gente que adora fama, né? Que adora bajulação, quer estar em destaque. Mas ele não. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele veio do céu, desceu na terra, se fez como homem, se fez homem, sofreu, padeceu, para que hoje eu pudesse estar assentado num lugar como esse, você estivesse assentado como príncipe, como princesa do Senhor. E ele disse, não fala. Mas irmãos, quem recebeu a bênção de Deus consegue ficar quieto? Quem recebeu o milagre consegue ficar quieto? Ah, se fosse eu de você, já estava dando glória ao nome do Senhor. Porque você acaba de receber o milagre da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder, aplauda o nome de Jesus.